Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O caso de hoje é um caso que me preocupa muito porque ele criou basicamente um modus operandi. Não esse caso especificamente, mas depois que aconteceu esse tipo de ação, parece que desencadeou várias outras. As pessoas se inspiraram nisso para simplesmente cometerem crimes como este. Esse caso é um caso que aconteceu aqui no Brasil. Eu perguntei para vocês em um outro vídeo o que vocês achavam de eu estar trazendo mais casos brasileiros aqui no canal e ficou bem dividido. Muita gente gosta da ideia, muita gente quer ver mais casos brasileiros e muita gente não quer. Então uma coisa eu garanto para vocês, toda vez que eu publicar um caso brasileiro, vou publicar também um caso internacional no mesmo dia. Então quando tiver caso brasileiro, terão 2 vídeos no mesmo dia, combinado? Essa é uma forma que eu encontrei de tentar agradar a todos vocês. Eu tô sempre tentando agradar vocês. Esse é basicamente o sentido da minha vida, agradar vocês. Vocês são os meus queridos. E eu, se fosse você que tá chegando aqui agora, já se inscreveria no canal, porque vocês estão vendo, né? Eu tenho muito carinho pelos meus inscritos. Então tá chegando agora? Se inscreve aí, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Te convido também a me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre mostrando um pouco do meu dia a dia por lá. E já deixa o seu like logo no começo do vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje eu quero te contar uma história real que vai deixar um aperto no peito. Não tem como a gente não ficar com o coração apertado escutando essa história. Não é sobre um crime, é sobre confiança, manipulação e um plano tão cruel que parece coisa de filme, de suspense. Mas aconteceu aqui no Brasil, com uma jovem chamada Paula Janaína Ferreira Melo. A Paula tinha 25 anos, ela estava no finalzinho da gravidez, faltavam poucos dias para ela dar à luz ao Hendrik, um menino que já tinha nome, quarto pronto e muito amor esperando por ele. Ela morava em Porto Alegre com o seu companheiro, o Eduardo, e já era mãe de uma menina de 9 anos. Além da filha, ela também cuidava de uma sobrinha pequena como se fosse sua. A verdade é que a Paula era uma mulher amorosa, dedicada, simples, mas cheia de sonhos. Depois de se mudar para Porto Alegre, ela entrou em um grupo de gestantes nas redes sociais. A intenção era trocar experiências, conselhos e até mesmo roupinhas e objetos de bebê. Era um lugar onde as mamães se ajudavam, algo comum entre as mulheres que estão vivendo esse momento tão especial da maternidade. E foi ali, nesse grupo, que a vida dela se cruzou com a de uma mulher chamada Josiane. A Josiane tinha 42 anos, segundo o que dizia, não podia ter filhos, mesmo depois de ter tentado por muitos e muitos anos. Ela estava em todos esses grupos de gestantes, o que já parece estranho para uma mulher que não estava grávida, só que não parou por aí. A partir de um dado momento, ela começou a dizer para algumas pessoas, para algumas grávidas, que tinha sobrado muita coisa do enxoval do seu próprio bebê, pois ela teria dado à luz dias antes e que estava distribuindo esses presentes para as meninas do grupo. Isso era mentira, mas foi assim que ela começou o contato com algumas gestantes, incluindo com a Paula, para quem ela prometeu dar um carrinho de bebê. Ela disse que queria doar porque tinha ganhado muitos e achava que a Paula merecia um daqueles carrinhos. Tudo parecia um gesto bonito, generoso, mas por trás havia algo muito mais sombrio. Essa proposta claramente encantou a Paula, que estava ansiosa, feliz e contando os dias para ter o seu bebê nos braços. Como a gente sabe, carrinho é uma coisa cara, então ela ganharia isso de graça. Valeria muito a pena esse presente. Ela até comentou com a sua mãe que ia buscar o presente na casa da mulher. A mãe dela ficou bem preocupada. Ela avisou que era arriscado aceitar algo de alguém desconhecido, ainda mais indo sozinha até a casa dessa pessoa, alguém que ela conheceu pela internet. Só que a Paula estava bem empolgada, ela ia ganhar um carrinho e isso ia ajudar muito no orçamento dela para o bebê. Então ela disse para sua mãe que a mulher parecia confiável e que era só buscar o presente, que depois ela voltava rapidinho. A verdade é que a Josiane não era apenas uma estranha
querendo doar um carrinho. Como eu falei, tinha algo sombrio por trás. Ela estava armando algo que ela já vinha planejando há meses. Desde agosto, ela começou a inventar uma gestação, disse que estava grávida, disse para o seu marido, para os vizinhos, que estava esperando um bebê, passou a usar roupas largas, simulava alguns sintomas, ganhou peso propositalmente, ela comia bastante para ganhar peso e até apresentou exames de gravidez falsificados. Ela criou, gente, um verdadeiro teatro. Um dos motivos que ela usou para justificar o segredo da gravidez era que ela tinha tido muitas perdas e que preferia manter tudo em silêncio até ter certeza de que o bebê nasceria bem. E por isso ela estava falando só agora, porque a gravidez já estava mais avançada. Aos olhos da vizinhança e do próprio marido, parecia algo muito real. Ela chegou a mostrar fotos da barriga, exames falsos de gravidez e até evitava se expor para reforçar a ideia de que realmente estava gestante. O plano dela era ambicioso. Ela tinha a ideia de roubar um bebê de alguma das meninas do grupo de maternidade onde ela estava inserida no Facebook. E o mais louco de tudo isso é que ela queria ter esse bebê no dia do seu próprio aniversário, 14 de outubro, justamente para mãe e filha fazerem aniversário no mesmo dia. E aí a gente para pensar e imagina o quanto a cabeça dessa mulher não arquitetou tudo isso, porque ela teve que procurar mulheres que estavam gestantes e que estavam prestes a ter o bebê na data que ela queria a criança. Então ela planejou tudo isso minuciosamente e é bizarro porque para ela era como simplesmente ir até uma loja e comprar alguma coisa na data do seu aniversário para se autopresentear. Ela queria um bebê e ela daria um jeito de ter o bebê na data do seu aniversário. Bom, então quando o dia 14 chegou, o aniversário da Josiane, ela chamou a Paula para ir até a sua casa para buscar o carrinho. A Paula acordou cedo naquele dia, tomou o seu café com a família, fez uma piada com o seu pai, ela estava feliz, animada e empolgada com a ideia do novo carrinho para o seu bebê. Ela saiu de casa sem imaginar que não voltaria. Depois que a Paula desapareceu, os familiares logo perceberam que algo estava errado. Ela não era do tipo que sumia sem avisar e eles começaram a procurá-la. Acionaram amigos, vizinhos, até que um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da mulher foi registrado. A notícia correu muito rápido na comunidade e é aqui que a história começa a ganhar contornos ainda mais assustadores. 2 dias depois, a Josiane apareceu em um hospital dizendo que tinha tido um parto em casa. Ela chegou com sinais físicos simulados, cheia de manchas e vestígios que tentavam reforçar a ideia de que ela tinha dado à luz. Ela estava com um recém-nascido nos braços, um bebê que infelizmente não resistiu. Ela disse que tinha parido em casa, mas o corpo médico logo achou tudo muito estranho. Os médicos desconfiaram, o corpo dela não apresentava sinais típicos de um parto recente, então alguma coisa não fazia sentido. O bebê também estava sem vida e a Josiane se mostrava totalmente desorientada. O hospital entrou em contato com a polícia e assim os investigadores começaram a ligar os pontos. Uma mulher grávida estava desaparecida e uma outra mulher que afirmava ter tido um filho em casa estava com um recém-nascido sem vida e nenhum sinal de estar grávida. Aliás, de ter tido uma gestação recente. A investigação sobre isso se intensificou, a polícia foi até a casa da Josiane e, com a autorização do marido dela, vasculhou todo o local. Eles encontraram um ambiente extremamente limpo, como se tivesse sido lavado recentemente, e quando olharam embaixo da cama, eles encontraram o que ninguém queria encontrar e era algo quase inacreditável, porque tinha um corpo embaixo da cama. Aquela descoberta foi como abrir a porta de um pesadelo, porque acredito que eles esperavam tudo menos isso. Os policiais que estavam na cena sabiam que havia algo errado desde o momento em que eles entraram naquela residência. O ambiente estava limpo demais, tudo parecia ter sido higienizado com muito cuidado, principalmente o quarto, só que não era uma limpeza comum, era uma limpeza que tentava apagar vestígios de um crime. E quando os peritos se aproximaram da cama do casal, eles perceberam aquele volume estranho embaixo da cama. Havia algo enrolado em plásticos
cobertores e edredons, parecia um embrulho pesado feito com pressa, mas com um certo cuidado, porque estava muito bem embalado. E já parecia ser um corpo, era assim, evidente, sabe? Aos olhos de um leigo, talvez pensasse, deve ser um tapete enrolado embaixo da cama. Mas para os peritos que têm experiência, só de bater o olho, eles já sabiam que aquilo ali era um corpo. E era isso mesmo, quando eles abriram aquele embrulho, lá estava o corpo da Paula. Sem o bebê, a sua barriga havia sido aberta, o bebê tinha sido removido e infelizmente não tinha sobrevivido. Era justamente o bebê que a Josiane apareceu no hospital. O corpo da mulher mostrava sinais muito claros de violência e, segundo os relatórios periciais, ela tinha ferimentos graves, principalmente na região da cabeça e do abdômen. Foram identificadas 3 lesões importantes, 2 na cabeça e 1 no abdômen, mas o que mais chocou foi o fato de que a região da testa parecia ter sido dilacerada, como se tivesse batido nela com muita força ou causado um ferimento muito profundo, provavelmente para desacordar a mulher. Ainda havia muitas dúvidas sobre a sequência dos acontecimentos, não dava para saber exatamente se a Paula foi ferida antes ou depois de perder a consciência. Existia sim uma suspeita de que aqueles ferimentos eram para fazer ela perder a consciência, mas precisava se estudar melhor o que tinha acontecido. O que se sabe com certeza é que aquele corte não foi de qualquer jeito. Ao invés do tradicional corte horizontal usado em cesarianas, como a gente conhece, o corte na barriga da Paula era vertical, feito de cima para baixo. E por incrível que pareça, ele tinha muita precisão. Não parecia algo feito de forma amadora. Isso fez com que as autoridades começassem a se questionar. A Josiane teria tido ajuda? Alguém teria participado diretamente daquele ato? Ou ela tinha algum conhecimento técnico que explicaria esse tipo de incisão? A Josiane não tinha formação na área da saúde, mas já havia trabalhado como cozinheira em uma escola e tinha experiência com objetos cortantes. Mesmo assim, ninguém conseguiu explicar como ela teria feito um corte tão limpo. O que se sabe é que ela planejou cada detalhe, desde o falso exame de gravidez até o momento de escolher o dia exato para executar o seu plano para bater com o dia do seu aniversário, porque ela queria um bebê que tivesse nascido no mesmo dia em que ela fazia aniversário. Ela queria basicamente receber parabéns duplo, não apenas por mais um ano de vida, mas por se tornar mãe. Bom, o que se sabe também é que depois de retirar o bebê, a Josiane ligou para uma vizinha, contou que tinha acabado de dar à luz na sala de casa, mas que o bebê não estava bem. Ela disse que achava que ele não estava respirando. A vizinha correu até lá, viu a cena e, desesperada, chamou a emergência. A Josiane foi levada para o hospital com o recém-nascido nos braços, tentando manter a farsa até o último segundo. Foi nesse hospital que tudo começou a desmoronar, porque os médicos desconfiaram imediatamente e a polícia foi chamada. O marido dela, pessoal, até então acreditava na gravidez e ele ficou em choque com toda a situação. Ele apresentou todos os exames, todas as fotos da suposta gestação, mas aos poucos foi percebendo que tinha sido enganado como todas as outras pessoas. O mais estranho é que ela mostrou ao marido exames com resultados positivos, fotos de ultrassom, fotos da barriga crescendo, algumas imagens até pareciam reais. Só que o que eu fico pensando é que assim, por que ela mostrou fotos para o marido? Normalmente se tem intimidade entre um casal, então aquele homem veria a barriga dela com frequência, ou pelo menos espera-se que isso acontecesse, afinal era um casal. É muito estranho, imagina só, você tá grávida e você chega em casa, mostra uma foto da sua barriga pro seu marido. Ai, amor, olha minha barriga como tá crescendo. Tipo, por que você não mostra logo a barriga? O que você tá escondendo? É claro que se a mulher se recusar a mostrar a barriga pro marido, o marido até vai respeitar, afinal de contas, ela está passando por um momento delicado, uma gestação não é algo simples. Isso até me lembra o caso da grávida de Taubaté, onde o marido dela aparentemente nunca tinha visto a barriga dela, porque ela dizia que estava com muita estria, que estava muito feia e não queria mostrar para ele. E eu entendo isso, mas é estranho, sabe? Então, na minha opinião, na minha visão, na minha análise, isso já é uma grande bandeira vermelha, já é algo para se desconfiar.
poxa, eu não posso ver a barriga dela pessoalmente, é só em foto. Será que não tem algo errado? O que foi explicado mais tarde pelos investigadores é que todos os exames eram obtidos pela internet, eram exames falsos, e as fotos eram de outras mulheres, eram outras barrigas de outras mulheres, ou até mesmo montagens que ela fazia. Só que aí entra uma questão ainda mais delicada, porque segundo a mãe da Paula, uma parente próxima da Josiane, trabalhava em um laboratório de exames por imagem. Isso acendeu um alerta nos investigadores. Será que alguém não ajudou a falsificar esses documentos? Será que a Josiane não estava tendo ajuda dessa parente para conseguir esses ultrassons falsos? Porque, seria ali uma possibilidade. A mãe da Paula a todo momento disse que acreditava que a Josiane não agiu sozinha. E essas suspeitas se fortaleceram depois que outras mulheres começaram a aparecer. Uma delas contou que também foi chamada pela Josiane para buscar presentes de bebê na sua casa. Quando chegou lá, a Josiane pediu para tirar uma foto segurando o neném. Isso a deixou desconfortável e ela foi embora logo depois, mas o estranhamento ficou, porque teve uma outra mulher que disse que a Josiane pediu para tirar uma foto da barriga dela. E essas mulheres só se deram conta do perigo que elas estavam correndo quando viram a notícia do que tinha acontecido com a Paula. Eu fico imaginando o alívio que elas não sentiram de não terem ido tão adiante com essa mulher, porque elas poderiam também ter sido vítimas. E a partir disso, outras gestantes do grupo começaram a relatar situações parecidas e algumas interações estranhas com a Josiane. A Josi teria feito contato com várias mulheres, sempre com a mesma história, que tinha enxoval sobrando, que queria doar as coisas, que estava no final da gestação. A diferença é que com a Paula o plano foi adiante. Foi adiante porque daria certo, porque a data bateria. Ela conseguiria a criança do jeito que ela queria, na data que ela queria. Porque tudo foi preparado para acontecer justamente no dia 14 de outubro, no aniversário dela. Só que seu plano não deu certo e ao invés dela sair sendo parabenizada por ser mamãe e pelo seu aniversário, ela acabou indo para a prisão. E a prisão da Josiane aconteceu no dia 16 de outubro de 2023, 2 dias depois do desaparecimento da Paula. Mesmo com o choque inicial, os investigadores estavam atentos. Desde o momento em que o hospital entrou em contato com a polícia, tudo passou a fazer mais sentido e a urgência de prender a Josiane cresceu. A delegada Graziella, responsável pelo caso, agiu com bastante cautela. Quando chegou ao hospital para conversar com a Josiane, ela encontrou uma mulher visivelmente abalada, que falava coisas desconexas, e por isso a equipe decidiu não forçar um depoimento naquele momento. Afinal, ela não tinha advogado presente e a prioridade era garantir que todos os procedimentos fossem seguidos corretamente, evitando qualquer brecha legal que pudesse mais tarde atrapalhar a investigação ou até mesmo fazer com que a Josiane tivesse o direito de responder esse processo em liberdade. Então, mesmo com todas as descobertas do corpo e tudo mais, a Josiane foi levada até a delegacia, ela passou a noite detida e no dia seguinte foi formalizada a sua prisão preventiva, enquanto a polícia reunia provas, documentos e testemunhos. Mesmo diante do silêncio dela, o caso já estava praticamente montado e solucionado, porque o corpo da Paula tinha sido encontrado na casa dela, debaixo da cama. O bebê sem vida que ela levou para o hospital era o Hendrik. Então, não tinha dúvidas. Os exames falsificados que ela fez, o plano premeditado, eram evidências claras. Ainda assim, a delegada deixou claro em entrevistas que havia muitas pontas soltas. Uma delas era o papel do marido da Josiane, porque realmente é algo que você fica se perguntando. Como eu falei para vocês, ele disse que não viu a barriga dela, só por foto. É estranho, a gente entende que pode acontecer, mas é estranho. Ele também tinha apresentado os exames e as fotos demonstrando acreditar que a esposa estava realmente grávida, já falando ali que ele não tinha nada a ver com isso, eu também fui enganado. O que abonava a parte dele é que foi ele quem autorizou a entrada da polícia na residência e forneceu o celular da Josiane para que os investigadores pudessem acessar as mensagens trocadas nos grupos de gestantes. A postura dele colaborativa desde o início fez com que a polícia optasse por não considerá-lo suspeito.
ao menos naquele primeiro momento. Mas isso não impediu que muita gente começasse a questionar: será que ele realmente não sabia de nada? A dúvida pairava no ar, alimentada por detalhes como o fato da Josiane ter 2 filhos adotivos que não moravam com ela. Como que você adota uma criança que não fica com você? Quem eram essas crianças? Por que não viviam com a mãe? Qual foi o processo de adoção? Será que teria acontecido um outro crime parecido com o que ela estava cometendo agora? Será que não era a primeira vez que ela fazia aquilo? A polícia prometeu investigar esses detalhes, mas até agora, pelo menos na data da gravação desse vídeo, esses detalhes ainda não foram divulgados para a imprensa. Mas enquanto isso, a família da Paula vivia o que nenhum pai, mãe ou companheiro deveria passar. O velório dela aconteceu no dia 17 de outubro. A Paula e o Hendrik foram sepultados juntos no cemitério São Miguel, em Porto Alegre. A dor era visível no rosto de todos que estavam ali. O que tornou tudo ainda mais difícil foi o fato de a família ter enfrentado obstáculos até mesmo para realizar o sepultamento. Eles não tinham dinheiro suficiente para o funeral e pensa bem, né? A moça estava querendo um carrinho doado para não gastar dinheiro. Ela não tinha boas condições, assim, não estava esbanjando dinheiro, e agora sua família ia ter que lidar com 2 enterros. Então eles organizaram uma vaquinha online para arrecadar os valores necessários. Em poucas horas a comoção foi tão grande que pessoas de todo o Brasil começaram a ajudar. A solidariedade de quem se comoveu com a história da Paula foi essencial para que ela pudesse ao menos ter um adeus digno, um velório bem feito e um enterro com dignidade. A mãe da Paula foi uma das pessoas mais marcantes nesse processo. Ela apareceu em entrevistas, muito triste, mas com muita força, com sede de justiça. Ela disse com todas as letras que não tinha perdido só uma filha, mas também um neto, e que queria justiça para os 2. Segundo a mãe da vítima, Paula era uma jovem feliz, animada, cheia de planos, amava ser mãe, cuidava dos filhos com carinho, e ter a sua vida interrompida daquela forma por um plano tão cruel foi algo que deixou todo mundo muito abalado. A primeira audiência do caso aconteceu meses depois, no dia 18 de fevereiro de 2024, em Porto Alegre. Foram 8 horas intensas na primeira vara do júri. 12 testemunhas foram ouvidas, incluindo os pais, o marido e a sogra da Paula. A promotora de justiça Lúcia Helena Calegari relatou que o clima foi extremamente tenso e carregado de emoção. Mas apesar de toda a dor, a promotora disse estar satisfeita com o que foi apresentado no tribunal. Segundo ela, as provas colhidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público confirmaram cada detalhe do que foi descoberto durante a investigação. A Josiane responde por vários crimes, como homicídio qualificado, aborto provocado por terceiros sem consentimento da gestante, parto suposto e ocultação de cadáver. O conjunto de acusações mostra a gravidade dos atos cometidos. A expectativa é que ela seja levada a júri popular, o que costuma acontecer em casos de crimes dolosos contra a vida. A justiça ainda irá marcar novas audiências para ouvir outras testemunhas e finalmente interrogar a Josiane. Até lá ela segue presa e o Ministério Público segue convicto de que a verdade prevalecerá. Enquanto isso, o caso continua gerando impacto, não só pela brutalidade, mas pela forma como tudo foi arquitetado. Um plano que começou com uma mentira simples e terminou com uma jovem cheia de sonhos, sem vida, debaixo da cama de uma desconhecida. A Paula confiou e essa confiança custou a vida dela e do pequeno Hendrik. O que mais me impacta nesse caso, que é o que eu comecei falando para vocês lá no início do vídeo, é que ele criou basicamente um modus operandi. Não só esse, tá? Mas vários casos como este criaram um modus operandi, onde predadoras que querem um filho a qualquer custo entram em grupos de redes sociais, acabam atraindo mulheres vulneráveis para conseguir esse bebê a qualquer custo. Tanto que, poucos meses depois do caso da Josiane, um outro crime muito parecido abalou o país. Dessa vez a vítima
foi a Emily Sena, uma adolescente de apenas 16 anos, também grávida e também enganada por uma mulher que fingia ser gestante. O crime aconteceu em março de 2024 em Cuiabá e o mais chocante, há diversos elementos que mostram que a autora se inspirou diretamente no caso da Paula e melhorou o perfil do crime. Ela pesquisou muito para que o bebê sobrevivesse. Ela também criou um perfil falso, também participou de grupos de gestantes, também atraiu a vítima com promessas e presentes. E mais uma vez o resultado foi trágico. A história da Paula, infelizmente, virou um modelo de maldade que outras pessoas passaram a copiar, e é por isso que a gente precisa falar sobre isso, precisa contar essas histórias, precisa abrir os olhos de quem ainda acha que certas coisas não acontecem com a gente, porque acontece. Esse tipo de vídeo é super importante e precisa ser compartilhado com o maior número de pessoas possíveis, porque vendo esse tipo de coisa, as pessoas ficam mais atentas e não acreditam em qualquer um na internet. Demonstra ser uma pessoa boazinha e que quer apenas ajudar. Porque, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de pessoas bondosas, de pessoas maravilhosas que só querem ajudar, é muito complicado. São poucas as pessoas que realmente tem boas intenções e a gente precisa conseguir distinguir quem realmente quer ajudar de quem quer se aproveitar ou até mesmo cometer um crime como esse daqui. E se você quiser entender como que tudo isso se repetiu no caso da Emily, em uma outra cidade, mas com a mesma crueldade, eu já contei a história da Emily aqui no canal. É um caso recente, revoltante e que só reforça o quanto a gente precisa proteger quem a gente ama. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui no comentário fixado. Vai lá assistir, eu tenho certeza que vai ser tão impactante quanto esse caso aqui. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, quero muito saber a sua opinião, então deixa para mim nos comentários o que você acha disso tudo. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.